Oi, sumidos! Tudo bom com vocês? Bom dia, amigos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Voltei agora. Eu tava em semana de pré-vestibular e aí eu não tava bem psicologicamente. Muita coisa internamente aconteceu. Acho que o último vídeo que eu postei tava, tipo, na metade de quase chegar a 2 semanas pro vestibular. Então eu tava, tipo, a 2 semanas e meia do vestibular. Aí postei o vídeo pra vocês e aí tentei me dedicar ao máximo nessas últimas 2 semanas. Só que chegou, tipo assim, na última semana, segunda-feira eu até consegui estudar. Terça-feira foi perrengando, tipo, de chorar em cima dos resumos, de nervoso e tal. Terça-feira, quarta-feira, a mesma coisa. E aí eu simplesmente falei, quer saber? Não vou mais estudar. E aí eu comecei a questionar se eu ia fazer esse vestibular ou se eu não ia fazer esse vestibular. Porque muita coisa aconteceu desde o último vestibular. Tipo, o último vestibular foi em maio, esse da UEPG. E eu me decepcionei muito com a prova. Não com o resultado, mas com a prova em si, sabe? Sabe, tipo, a decepção que a gente teve no Enem passado? Que a gente chegou na prova, tipo, e a prova de humanas tava absurda? Então, essa foi a minha decepção, tipo, com toda a prova. Eu não sei se vocês lembram, mas, tipo, eu sempre falava bem dessa prova, desse vestibular. Sempre elogiei a organização da prova da UEPG. E desde maio, eles mudaram completamente o vestibular, mudaram as coisas que eles começaram a cobrar, mas, tipo, é óbvio que um vestibular muda de um ano pro outro, mas, assim, foi muito abrupto, sabe? E aí eu acho que eu fiz aquela prova muito nervosa também, eu acho que eu esperava muito daquela prova, então eu fiz ela muito nervosa. Quando eu corrigi ela, eu vi que, tipo, eu cometi, assim, uns erros muito ridículos. Então aí tudo tava colaborando pra que eu não fosse fazer esse vestibular. Eu tava pensando assim, ai, porque eu vou fazer esse vestibular, vai estar ruim a prova de novo. Aí por conta dessa decepção eu não consegui me dedicar linearmente pra prova, sabe? Eu olhava pra trás e eu pensava, putz, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, eu não evolui nada. É óbvio que eu estudei de maio até aqui, mas sabe quando você não vê, assim, uma linearidade e uma evolução? Então, e aí isso tava me deixando mais nervosa, eu tava tendo crise de ansiedade, tipo, todo dia, era só olhar pra um resumo, eu tinha crise de ansiedade. Pra vocês terem uma ideia, estudar termoquímica, que eu amo termoquímica, quase me fez chorar. Então eu tava muito mal, mesmo. E a minha psicóloga também já tinha me avisado que eu não tava muito bem psicologicamente. E, enfim, cansaço, né, gente? Cansaço, algumas outras coisas, tipo, pessoais mesmo. Porque não é só o cansaço do estudo, o cansaço psicológico, mas é a autocobrança, é o você parar e pensar, putz, a cada ano fica mais difícil, e é verdade. Tipo, não fica mais fácil com o passar do tempo, fica mais difícil. Tipo, fica mais fácil os conteúdos, mas fica mais difícil você acreditar em você. E aí isso tava me afetando bastante. Enfim, aí na quarta-feira eu falei, não vou mais estudar. Eu passei a quarta-feira inteira assistindo série, dormindo, e o resto dos dias também. E aí, pra eu sossegar com o fato de que eu não tava estudando, eu falei assim, não vou fazer essa prova. Sabe, eu meio que, tipo, bati o martelo, falei, não vou fazer essa prova. E ponto. Aí eu fui, levei esses dias, e eu não tava fingindo, eu realmente não pretendia fazer essa prova. Aí eu levei esses dias, assim, com esse pensamento, e chegou no sábado eu comecei a pensar, tá, eu acho que não seria tão ruim eu fazer essa prova, porque agora eu já tô bem, agora eu respirei, agora tô melhor. E aí, beleza, né? Decidi no sábado fazer essa prova, fui no domingo. E assim, ela não me decepcionou tanto quanto. Na verdade, tipo, ela não me decepcionou, né? Porque daí eu já esperava mais ou menos o que tinha acontecido no anterior. E eu tava, tipo, mais calma pelo fato de eu. Antes eu achar que eu nem ia fazer a prova, eu já tava na vantagem eu tá lá, sabe? Então, tipo, eu tentei não ficar tão nervosa. Eu me dei um pouco mal na redação, porque o tema da redação, tipo, era um tema bem difícil de você escrever. Era sobre a importância e os desafios da divulgação social do conhecimento científico, principalmente após a pandemia. Tipo, gente, sabe? O texto era maravilhoso, sabe? Xingava Bolsonaro até não poder mais. Mas como que você escreve, sabe? Como você, sendo um mero aluno do ensino médio, você escreve algo assim tão elaborado, que tem tantas facetas na sociedade, né? Mas enfim. Aí à noite eu descansei, comecei a assistir aquela série Round Six, bem boa inclusive. Tô surtando porque eu assisti com meu namorado, agora eu só posso assistir com ele.
no próximo fim de semana. Então eu tô, meu Deus, eu preciso saber o que acontece. E aí à noite, depois que meu namorado foi embora, eu corrigi o gabarito. E assim, eu fiquei feliz de saber que eu não revisei nada na véspera. E eu consegui, tipo, sabe? Aquelas coisas que eu sabia, ponto final. Entendeu? Eu não perdi o conhecimento que eu tinha. Então eu cheguei na prova e tinha questões ali que eu estudei, tipo, fazia tempo e eu lembrava. Então eu fiquei muito feliz. Eu olhei pra mim e falei assim, putz, não sou tão burra quanto eu acho que eu sou. E eu também vi a minha facilidade em matemática. Tipo, cara, eu não sei se eu sou sortuda, se é genética ou o quê. Mas, tipo, realmente, sabe? Às vezes eu não tô com um saco de pegar e fazer uma questão. Eu faço umas contas por cima e dá certo. Sabe, eu acho que é Deus me abençoando, porque a minha genética não me trouxe olho verde, me trouxe enxaqueca. Então, tipo, pelo menos nisso na genética, eu sou abençoada, graças a Deus. E aí, tipo, eu fazendo essa prova, eu percebi coisas que eu podia melhorar pro Enem, né? Somando meus pontos, eu vi assim que eu mantive mais ou menos os pontos das provas passadas, subi um pouquinho da de maio, mas mantive o patamar, então, tipo, não vai dar para passar. Principalmente porque a prova da UEPG desse ano, se eu não me engano, tinha, tipo, 400 e poucas pessoas por vaga e eram 6 vagas, se eu não me engano, para ampla concorrência, então com uma nota, tipo, mais ou menos, nem dá pra você sonhar que vai dar pra passar. E também a redação, eu não tava confiante na redação, então, tipo, eu já aceitei, não vou passar nesse vestibular. Mas fiquei feliz pelo fato do que eu falei pra vocês, que, tipo, eu não esqueci tudo que eu aprendi, sabe? Porque eu tava surtando, eu tava achando que, tipo, eu não sabia mais nada na minha vida. Aí ontem eu descansei, eu dormi até tarde. Aí eu passei a tarde inteira assistindo The Big Bang Theory. E é isso, aí hoje eu ia acordar um pouco mais cedo, tipo 6 e pouco. Tipo 7 horas e tal, eu ia acordar cedo, voltar a acordar cedo. Só que eu não consegui, né, porque tipo foram dias acordando 11 horas. Então eu consegui levantar às 9, o que já é uma vitória, né? E era pra eu estudar, se eu acordasse às 7, era pra eu estudar literatura e português agora pela manhã. E aí à tarde fazer simulado. Mas, como eu acordei às 9 e agora são acho que 10h30, eu acho que vai dar tempo de estudar malemar uma. É isso aí, na verdade eu não decidi ainda pra qual que eu vou. E aí depois eu tenho que resolver se eu vou imprimir o simulado, se eu vou fazer o simulado online. É isso aí. Então, bora lá. Mas eu contei tudo isso pra vocês, né? E eu queria fazer a conclusão de duas coisas. Primeiro, gente, se vocês estiverem se sentindo igual eu estava, de achar que tudo vai dar errado, chorando em cima de resumo, por favor, parem. Tipo, parem, vão fazer alguma coisa, esqueçam que vocês precisam estudar, porque eu literalmente cheguei no meu limite na última semana. E nada vale a nossa saúde mental, sabe? Tipo, nada vale, nenhuma vaga na USP vale a nossa saúde mental. Então se cuidem, por favor, se vocês não estiverem bem, descansem, sem peso na consciência. Porque assim, eu tenho certeza que eu não tava tão nervosa nessa prova, principalmente porque eu descansei, sabe? Então, descansem, tipo, o descanso, ele não vai te prejudicar. Você não vai estar perdendo tempo, porque se você estivesse estudando, você não ia estar conseguindo estudar. E ele ainda te ajuda a lembrar das coisas lá na frente, porque você vai estar com a tua cabeça descansada. E outra coisa, puxar o gancho da outra coisa. Se você aprendeu uma coisa, você aprendeu aquela coisa. Teu cérebro é muito poderoso. A gente lembra de coisas que aconteceram na nossa infância. Então, tipo, é impossível a gente não lembrar de um conteúdo. Pode ser que a gente não lembre alguns detalhes, pode ser que a gente não tenha certeza. Mas, assim, tenta não surtar achando que você não sabe de nada porque você não revisou tal conteúdo, sabe? Às vezes as revisões só pioram a situação. Então, vai com calma. Tipo, o que você aprendeu, você aprendeu. O que você às vezes viu por cima, você lembra e é útil já. Então, valorizem os pequenos estudos que vocês já tiveram, porque, tipo, já é muito. A gente olha, assim, pra aprovação em medicina, pra nota que você precisa tirar, e a gente pensa, meu Deus, eu preciso saber tudo de tudo. Só que o tudo de tudo é composto das pequenas coisinhas que você foi aprendendo desde o colégio, desde quando você era pequeno. Então, tenta não surtar, por favor. Eu sei que não é tão fácil assim, mas, tipo, tenta, tá? Tenta se lembrar disso, tenta se lembrar que teu cérebro é muito poderoso. Claro que o melhor que você puder fazer pra revisar, pra fazer muitos exercícios, pra fixar, faz isso. Mas não surta, tá bom? Por favor. E é isso, agora eu vou fazer minhas coisas.
Oi, amigos! Agora já é pós-almoço, são 2h15 e eu tô indo fazer simulado do Enem do primeiro dia. Meu cabelo tá lindo, né? Mas enfim, tô aqui com o computador, eu ia imprimir, mas fiquei com dó do meu pai de fazer ele gastar. Aí semana que vem eu vejo se eu recarrego a impressora, que vale muito mais a pena, ou o que eu faço. Tô aqui também com o caderno, que eu vou anotando o gabarito. Já deixei aqui do lado também o caderno onde eu vou fazer a redação e o gabarito, que eu gosto de imprimir pra simular, sabe? Porque o gabarito é uma coisa que me irrita bastante passar, então é legal. Eu tenho que pegar minha máscara, tirei aqui o encosto da cadeira, vou fazer simulado tipo quase tão real, o mais real possível. E basicamente eu pretendo basear meus estudos em simulado, agora até o Enem. Depois eu dou uma explicada melhor pra vocês, aí à noite eu tenho uma live com o pessoal da FILAD sobre redação, tô bem animada. E é isso aí. Então vamos lá fazer esse simulado, né? Mais um, menos um. Oi, amigos! Agora são 7 e pouquinho e eu tava descansando até agora. Eu tentei fazer um simulado hoje à tarde, eu fiz metade dele e aí eu não aguentei de canseira. Aí eu queria aproveitar e explicar um pouquinho pra vocês sobre como que eu pretendo estudar daqui até o Enem. Apoiei aqui na mesa porque fica mais fácil, né? Mas enfim, eu basicamente vou estudar baseado nos simulados, porque eu percebi... Eu tenho assistido muitos vídeos da Sarah, do Método Questiona. Inclusive, eu quero começar a escutar os podcasts dela também. E eu cheguei à conclusão de que, tipo, simulado e exercícios são as melhores formas de revisão. Porque é quando você, tipo, realmente fuça o teu cérebro e se força a lembrar de pelo menos alguma coisa ali. Então é ali que você tá, tipo, movimentando teu cérebro e é ali também que você vê as tuas lacunas e você também se motiva quando você vê que você conseguiu alguma coisa. Então eu pretendo me basear nisso. E aí, como vocês viram na imagem, segunda-feira de manhã são 2 matérias que, tipo, não dependem do simulado pra eu estudar, que eu realmente preciso estudar literatura do zero, português pra redação também eu quero estudar, porque é uma coisa que não cai no Enem, né? Tipo, não tem perguntas gramaticais no Enem, mas na redação é importante você saber. Aí, segunda à tarde, fazer o simulado do primeiro dia e à noite descansar. Aí no outro dia, na terça, ao invés de eu ter, tipo, eu vou estudar isso, isso e isso de matérias delimitadas, eu delimito com base no meu simulado anterior. Então, qual foi a matéria que eu mais tive dificuldade, que eu mais tive questões ali que eu não lembrava, ou que eu mais, tipo, por exemplo, caiu uma questão de clima. A questão de clima, aquela ali eu soube resolver, mas eu não tô segura sobre esse assunto. Então, geografia, vou revisar aqui, sabe? Baseando nisso. E também baseando na prioridade mesmo de algumas matérias. Por exemplo, a gente sabe que é importante a gente acertar primeiro as fáceis, depois as médias, depois as difíceis. E geralmente as questões fáceis são história, sociologia, até geografia. Filosofia, em alguns casos, elas são questões difíceis, né? Geografia também, às vezes, são questões difíceis e tal. Então, tipo, também priorizar por essas coisas, por essas matérias e também por áreas do conhecimento. Tipo, as áreas que eu tenho mais dificuldade, eu vejo primeiro e tal. Aí, beleza, né? Aí, isso, eu, tipo, só delimitei os horarinhos, sabe? Tipo, desse horário até esse horário, mas deixei livre, como vocês viram ali nas bolinhas. E isso também na quarta-feira de manhã. Aí, na quarta-feira à tarde, eu faço o simulado de segundo dia. E também deixei quinta e sexta livres, tipo, só os horarinhos definidos. E a única coisa que eu coloquei ali definido foi um horário para redação, né, que a gente precisa praticar. Eu também pretendo não fazer tanto resumo, tipo, quando eu precisar de alguma coisa no meu resumo, olhar, mas tentar ao máximo, quando eu for, por exemplo, revisar, não ir, tipo, direto pro resumo, sabe? Tentar pensar, tentar pegar uma lista de exercícios mais básica, tipo, começar lá no Biologia Total, fazer uma lista de exercícios do básico para o avançado, para ver onde é que tá meu problema. Se eu precisar de algum resumo, precisar escrever alguma coisa, tentar fazer mapa mental ao invés de fazer resumo mesmo, que eu percebi que são coisas que fixam mais na minha cabeça, porque eu não vou ter tempo de ficar lendo. E outra coisa que eu pensei em fazer é usar um caderno só. Então, lembra do caderno da Raposinha, que ele era de 20 matérias? Eu já arranquei bastante folhas dele.
Mas, tipo, nele eu tô usando pra essa primeira folha aqui, tá meio que escrito o que eu vou fazer, os simulados que eu pretendia fazer. Aí aqui tem uma análise minha de matemática sobre as questões fáceis, as médias, quais eu acertei e tal. Aí aqui eu deixei em um grampo uma correção de redação que eu fiz faz tempo, tá com um grampinho aqui. Também tem uma lista de significados e palavras. E aí eu pensei em deixar tudo nesse caderno, assim, tipo, tudo que eu escrever, eu deixar nesse caderno pra eu vir consultar e, tipo, tá tudo num lugar, sabe? Eu não sei ainda se isso vai dar certo. Pensei até em deixar, tipo, as redações definitivas aqui. Fazer os rascunhos em outros lugares, mas, tipo, deixar a redação definitiva, os... Como é que é a palavra? Os repertórios que eu usar, os repertórios que eu ver nas aulas de repertórios também. Tipo, tudo num lugar só. Tô pensando ainda. E sem, tipo, sem delimitar, e aqui é isso, aqui é aquilo, sem, tipo, separar matérias. Mas eu tô pensando ainda, né? Porque, assim, na verdade, o intuito desse caderno é ser um caderno de erros e de decoreba. Então, o intuito dele não é, tipo, refazer um resumo aqui. É, por exemplo, coisas que eu errei muito no simulado, ou que nem eu estudei hoje de manhã, concordância nominal. São coisas que tem umas regrinhas que você precisa ficar macetando na tua cabeça até você entender. Tipo, não adianta você dizer que você vai estudar as regras de concordância nominal, você vai entender as regras e na semana que vem você vai lembrar de todas elas. Então, tem coisas que você realmente precisa anotar. Então, a ideia desse caderno é deixar, tipo, tudo aqui e vendo tudo misturado ao mesmo tempo, sabe? Tipo, só as minhas necessidades. Eu acho que seria bacana. E é isso. Enfim, aí agora eu queria dar uma organizada aqui no meu quarto. Nesse caderno também que eu queria passar essa coisa de matemática limpo. Queria fazer uma análise também das outras matérias, mas não vai dar tempo. Porque eu tenho uma aula da FILAD agora, às 8, ao vivo, com os professores, né? Um grupinho fechado no Meet, como se fosse uma sala de aula. E é aula de física, o professor vai fazer uma revisão geral de dinâmica, gravitação, estática. Tô bem animada, o professor de física é muito querido. E aí eu ia fazer isso, tipo, nesse meio tempo, ou talvez até enquanto ele estivesse explicando, eu ia fazendo essas coisas que são mais, tipo, de organizar, sabe? E, enfim, é isso.